Você acha que sabe exatamente o que está bebendo quando abre aquela caixinha de suco de maçã no café da manhã? Pense de novo. Porque o que acontece antes dessa bebida chegar ao seu copo é um processo industrial, complexo e gigantesco, que a maioria das pessoas nunca viu. Hoje vamos entrar nos bastidores de uma das indústrias mais lucrativas e impressionantes do mundo e descobrir exatamente como o suco de maçã é feito em escala global. Você vai ver desde a seleção rigorosa e quase científica nos pomares até as máquinas gigantescas que esmagam toneladas de frutas por hora, com uma força descomunal. E mais. Vamos revelar por que alguns países consomem verdadeiros rios dessa bebida, enquanto outros mal chegam a tomar um copo por ano. Fique comigo até o final, porque o segredo por trás daquele sabor perfeito vai mudar completamente a forma como você olha para o seu próximo copo de suco. Imagine um mercado global que movimenta mais de 22 bilhões de dólares por ano. É exatamente desse tamanho colossal que estamos falando quando o assunto é a indústria do suco de maçã. Para você ter uma ideia da escala absurda dessa operação, o mundo produz cerca de 97 milhões de toneladas de maçãs anualmente. E adivinha quem é o rei absoluto dessa produção? A China. Sozinha. Ela é responsável por quase metade de todas as maçãs cultivadas no planeta, colhendo impressionantes 48 milhões de toneladas a cada safra. Os Estados Unidos e a União Europeia vêm logo atrás, tentando acompanhar esse ritmo frenético de plantio e colheita. Mas não se engane, cultivar maçãs para suco não é a mesma coisa que cultivar maçãs para comer in natura. As variedades escolhidas para a indústria de sucos geralmente são aquelas que oferecem o maior rendimento de líquido e o melhor equilíbrio entre açúcares e ácidos, características essenciais para um produto final de alta qualidade. Mas como essas montanhas de frutas se transformam nessa bebida que tanto amamos? Tudo começa muito antes da fábrica, lá nos pomares. A colheita não é feita de qualquer jeito ou baseada em intuição. Os agricultores modernos usam tecnologia de ponta, incluindo dados climáticos precisos, análises de solo e até drones, para saber o momento exato em que a maçã atinge o pico de maturação. É aquele ponto perfeito e milimétrico, onde a doçura natural e a acidez estão em total harmonia, garantindo o melhor sabor possível para o suco. Em muitas fazendas de grande escala, a colheita é mecanizada, utilizando máquinas que sacodem as árvores suavemente para que as frutas maduras caiam em esteiras coletoras, acelerando o processo e garantindo que a fruta chegue fresca à fábrica. Assim que são colhidas com todo o cuidado, as maçãs viajam em caminhões enormes para as fábricas de processamento. A primeira parada nessa jornada industrial é um banho extremamente rigoroso. Esqueça aquela lavadinha rápida na pia de casa que você costuma dar. Aqui, estamos falando de jatos de água de altíssima pressão combinados com escovas rotativas gigantes que esfregam cada centímetro da casca. O objetivo é remover qualquer vestígio de poeira, terra, agrotóxicos ou contaminantes que possam ter vindo do campo. Em algumas fábricas mais avançadas, eles até usam higienizadores especiais de grau alimentar para garantir que a fruta fique impecável e totalmente esterilizada, sem alterar em nada o seu sabor natural. A água utilizada nesse processo inicial é frequentemente filtrada e reutilizada em ciclos fechados, demonstrando a preocupação crescente da indústria com a sustentabilidade e a conservação de recursos hídricos. Depois desse banho intenso, vem a fase de inspeção. Olhos atentos de funcionários treinados e sensores ópticos de última geração separam as maçãs perfeitas daquelas que estão machucadas, passadas ou com defeitos. Apenas as melhores, as mais bonitas e saudáveis, seguem em frente na esteira. E é exatamente aqui que a mágica industrial realmente começa a acontecer. As maçãs aprovadas são jogadas sem piedade em trituradores potentes, equipados com lâminas de aço inoxidável, que as transformam rapidamente em uma polpa grossa e úmida. Não sobra absolutamente nada inteiro, nem casca, nem semente. Esse processo de moagem é crucial, pois rompe as paredes celulares da fruta, facilitando a liberação do suco na etapa seguinte. Agora, o grande desafio é tirar o suco dessa polpa espessa. Para isso, as fábricas usam prensas hidráulicas monstruosas. Imagine uma força esmagadora, equivalente ao peso de vários carros, apertando essa polpa até a última gota possível. Essas máquinas são tão eficientes e implacáveis que conseguem extrair até 90% do suco presente na fruta original. Outro método muito comum e igualmente fascinante é a extração centrífuga. Nesse processo, a polpa gira em altíssima velocidade dentro de um tambor metálico, e a força centrífuga extrema separa o líquido da parte sólida, empurrando o suco pelas paredes perfuradas. É como uma máquina de lavar gigante na função de centrifugação, mas em vez de secar roupas, ela extrai litros e litros de suco fresco por minuto. Mas aqui surge um grande e inesperado problema que a indústria precisa resolver. O líquido que sai dessas prensas e centrífugas não se parece em absolutamente nada com o suco transparente, brilhante e dourado que você está acostumado a comprar no supermercado. Ele é turvo, opaco, cheio de pedaços microscópicos de polpa, amido e uma substância natural chamada pectina. Se as fábricas simplesmente engarrafassem o suco desse jeito rústico, ele estragaria muito rápido. A textura seria bem estranha e arenosa na boca, e a aparência não seria nada apetitosa. Além disso, existe um risco invisível e muito mais perigoso: bactérias
e micro-organismos naturais da fruta que podem causar doenças graves se não forem completamente eliminados antes do consumo. Como a indústria resolve esse quebra-cabeça complexo sem destruir o sabor natural e refrescante da maçã? A solução para esse dilema envolve ciência pura e tecnologia de ponta. Primeiro, para resolver o problema da aparência turva e da textura indesejada, o suco passa por um processo meticuloso chamado clarificação. As fábricas adicionam enzimas específicas e cuidadosamente selecionadas, como a pectinase, que literalmente comem e quebram as moléculas complexas que deixam o líquido embaçado. Depois dessa quebra enzimática inteligente, o suco passa por uma bateria de filtros ultrafinos. Estamos falando de sistemas de microfiltração e ultrafiltração, equipamentos tão precisos e avançados que separam as partículas sólidas pelo tamanho microscópico, deixando passar apenas o líquido puro, os nutrientes essenciais e o sabor inconfundível da fruta. O resultado é um líquido cristalino, visualmente atraente e com uma textura suave e agradável ao paladar. Agora, para lidar com as bactérias teimosas e garantir que o suco dure meses na prateleira do supermercado sem estragar, entra em cena a famosa pasteurização. O método tradicional e mais conhecido é o aquecimento rápido. O suco é aquecido a cerca de 85 graus Celsius por apenas 15 segundos cravados e, em seguida, resfriado de forma abrupta. Esse choque térmico mata qualquer micro-organismo perigoso que ouse sobreviver. Porém, o calor excessivo, se não for muito bem controlado, pode alterar um pouco o sabor fresco e original da maçã, deixando-a com um gosto de fruta cozida. É exatamente por isso que as fábricas mais modernas e inovadoras estão adotando tecnologias que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Uma delas é o processamento de alta pressão, também conhecido pela sigla HPP. Em vez de usar calor, eles usam uma pressão extrema da água, equivalente a mergulhar a garrafa de suco no ponto mais profundo e escuro do oceano. Essa pressão esmagadora destrói a estrutura celular das bactérias, mas mantém o sabor fresco, a cor vibrante e todas as vitaminas completamente intactas. Outra inovação brilhante é o tratamento com luz ultravioleta, que bombardeia o líquido e destrói o DNA dos patógenos sem aquecer o suco em um único grau. Essas tecnologias não térmicas estão revolucionando a indústria, permitindo a criação de sucos que têm o sabor exato da fruta recém-espremida, mas com a segurança e a vida útil de um produto industrializado. E não podemos esquecer de um detalhe crucial. O que sobra de tudo isso? Lembra daquela polpa esmagada e seca que ficou para trás nas prensas? Ela representa até 40% do peso original da maçã. No passado, isso era considerado lixo e gerava um problema ambiental enorme. Hoje, a indústria inteligente transformou esse bagaço em uma nova fonte de dinheiro e sustentabilidade. Ele é incrivelmente rico em fibras e é vendido em toneladas para alimentar gado de forma nutritiva, ou então é transformado em compostagem de alta qualidade para fertilizar novas plantações de maçã. É um ciclo perfeito, onde absolutamente nada se perde e tudo se transforma. Além disso, a água utilizada em todo o processo de lavagem e resfriamento é frequentemente tratada e reutilizada dentro da própria fábrica, minimizando o impacto ambiental e tornando a produção muito mais ecológica. Mas o que realmente choca e deixa qualquer um de boca aberta quando olhamos para a indústria global do suco de maçã é a diferença brutal e quase inacreditável de consumo pelo mundo afora. Enquanto as fábricas gigantescas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo oceanos de suco, quem é que está bebendo tudo isso? Nos Estados Unidos, no Canadá e em países da Europa como Alemanha, Reino Unido e França, o suco de maçã é consumido quase como se fosse água. É uma paixão nacional. O consumo europeu de maçãs, seja in natura ou em forma de suco, chega a bater a marca impressionante de quase 30 quilos por pessoa a cada ano. É suco no café da manhã, no almoço, no lanche das crianças e até em receitas culinárias. Agora, olhe para o outro lado da moeda, para países como o Brasil. Apesar de ter um mercado gigante e sedento por bebidas de todos os tipos, o brasileiro consome, em média, apenas míseros 400 mililitros de suco de maçã 100% integral por ano. Isso mesmo que você ouviu, não dá nem 2 copos cheios durante 365 dias. É uma diferença absurda e que faz a indústria coçar a cabeça. Enquanto um americano ou um alemão abre uma garrafa de suco de maçã no café da manhã como um hábito diário e inquestionável, em muitos países da América Latina e da Ásia, a bebida ainda é vista como um produto premium, caro, ou voltado exclusivamente para o público infantil. Essa disparidade gigantesca mostra o tamanho do potencial inexplorado que essa indústria multibilionária de 22 bilhões de dólares ainda tem pela frente. Há um mundo inteiro de consumidores que ainda não descobriram o prazer de um copo gelado de suco de maçã puro. E as empresas sabem disso. Elas estão investindo pesado em marketing, criando novas misturas de sabores e desenvolvendo embalagens inovadoras para tentar mudar esse cenário e conquistar novos paladares ao redor do globo. Desde os pomares cuidadosamente monitorados e cultivados na China, passando pelas lavagens rigorosas, até as prensas hidráulicas esmagadoras e os filtros de alta tecnologia, a jornada do suco de maçã é uma verdadeira obra-prima da engenharia moderna e da ciência dos alimentos.
A indústria conseguiu pegar uma fruta simples, que cresce em árvores há milênios, e criar um processo industrial incrivelmente eficiente, capaz de extrair cada gota de sabor, eliminar qualquer risco à saúde humana e entregar um produto padronizado e perfeito em qualquer lugar do mundo. E com as novas tecnologias revolucionárias de pasteurização a frio, como o HPP, e o uso de embalagens cada vez mais sustentáveis e inteligentes, o suco que você bebe hoje é infinitamente mais seguro, nutritivo, saboroso e ecológico do que nunca foi na história. É a união perfeita entre a natureza e a tecnologia trabalhando juntas para encher o seu copo. Se você gostou desse vídeo, siga o canal para não perder mais conteúdos como este. Até a próxima!